Eu fiquei sem a minha casa, sem meu carro, e ela tá casada com ele agora. Ela falava assim, você não tem mais nada aqui. Isso aqui não é seu, agora é tudo meu. Então lá com meu filho vivendo como se fosse, sabe, o casal perfeito. Aí meu filho falou assim, mas mãe, essa história do meu pai andar pelado pela casa com a minha avó já é antigo. Imagina que você tem um marido, um filho, um carro, uma casa, uma empresa e a sua mãe vai lá e tira tudo, absolutamente tudo de você e pega pra ela. Foi isso que aconteceu com a Verônica. Verônica, quantos anos você tem? 33. 33. A sua mãe tirou tudo de você. Sim. O que é isso tudo? Meu ex-marido, minha casa, meu filho, carro, tudo. Como é que foi que aconteceu isso? Ela sempre foi de me humilhar, de falar que eu era feia, que eu não sabia fazer nada, que eu era porca. E aí quando eu tinha 16 anos, eu comecei a namorar com meu ex-marido. E ele era 10 anos mais velho que eu. Ele tinha 26. E quando eu tinha 17, meu pai faleceu atropelado. Aí eu fiquei sem chão. Sou filha única, então eu não sabia nem o que era a vida, sabe? E aí meu ex-marido meio que se aproveitou da situação, porque o cara que atropelou meu pai morava na rua de cima, e começou a morar na minha casa, porque na casa dele era complicado, tinha 13 pessoas, ele sustentava sozinho as 13 pessoas, e ele começou a morar comigo e com a minha mãe. E nisso eu arrumei um trabalho, e foi indo, e a gente foi indo. Aí quando eu fiz 19 anos eu engravidei do meu filho, tive meu filho com 20, e sempre minha mãe morando com a gente. Minha mãe nunca trabalhou, ela não ficou com a pensão do meu pai, ela nunca ficou com nada, eu sempre sustentei ela, desde quando o pai morreu. E aí, só que ela me ligava a cada 5 minutos. Eu achava muito estranho aquilo, sabe? A cada 5 minutos uma ligação, a cada 5 minutos uma ligação. Falava, nossa, como assim? E aí, o meu ex-marido, ele era alcoólatra. E ele bebia, ele quebrava tudo dentro de casa, tudo. Aí uma vez eu ia trabalhar no domingo, ele chegou muito louco, ele começou a me agredir. E me socou tanto que eu tenho os 25% da visão esquerda. E eu fui parar no hospital. E de vez ela botar ele pra fora, não, ela fez eu ficar na casa da vizinha e ela ficou dentro de casa com ele. Todo mundo achou estranho isso, mas ela falava que não sabia quem era o culpado, se era eu ou era ele. Aí, depois disso, ela fez de tudo até que a gente voltamos. Aí a gente voltou, continuamos juntos e fazendo nossas coisas, sabe? Construindo, a gente comprou várias coisas juntos. Aí quando foi o ano passado, eu cansei. Porque toda vez que ele quebrava, toda vez que ele bebia, ele quebrava a casa inteira, era uma humilhação. Ele me agredia e ela sempre do lado dele. E eu achava isso muito estranho, né? Porque como é que uma mãe tem uma filha única, e fica do lado do genro, né? Ela falava assim, não, mas isso é por causa da bebida. Não, é porque você é culpada, porque você se arruma pra sair pra trabalhar. Se você não se arrumasse, ele não faria isso. Eu saí de casa, eu não aguentava mais. Ela falou pra mim assim, então sai você. Aí ela falou assim, eu não quero que ele saia, então sai você. Então assim, ela ficou com ele morando dentro da casa, que era herança do meu pai, e o meu filho, e eu saí da casa, porque eu não aguentava mais aquilo. Ela que falou pra você sair? Ela falou pra mim, sai você, se você não aguenta mais ele, sai você, deixa ele aqui. Aí, quando foi esse ano, em janeiro, eu fui... Assim, onde eu trabalho numa empresa, e assim, eu tenho várias folgas. Eu trabalho, eu faço BH, e depois eu tenho folgas, e as folgas é aleatória. Só que eles acharam que eu tinha ido trabalhar, e eu não tinha ido. E aí, ele estava com Covid, o meu ex. E a minha mãe tem 67 anos. E aí, eu voltei pra casa. Na hora que eu voltei pra casa, eu subi, e eu vi um barulho dentro do meu quarto, sabe? Como tudo caindo, tudo se quebrando. E aí eu falei assim, nossa, o que é isso? Aí começou um barulho no quarto, e aí ela começou e ela saiu toda desesperada. Ela tava trancada dentro do quarto com ele, eu batendo na porta e a blusa às avessas. Aí eu falei assim pra ela, oxi, mas assim, sabe quando você não quer acreditar no que acontece? Eu falei assim, nossa, o tá
com Covid e você tá trancada no quarto com ele? Olha a sua idade, você é de risco. Depois que eu fui me tocar, aí ele já saiu me agredindo, puxando meus cabelos, falando que lá eu não pude entrar mais lá, porque lá não era mais meu, que lá era dele e dela. Eu falei assim, como assim? Eu tenho inventário, que 50% dessa casa é minha. Não, porque não é mais sua, que não sei o quê. E aí me expulsou de casa. Aí ela fez uma protetiva contra mim, falando que eu tinha agredido ela pra mim não poder entrar em casa. Eu passei 2 meses sem conseguir falar com meu filho, sem conseguir ver meu filho. E aí, no caso, eu fiquei sem a minha casa, sem meu carro, e ela tá casada com ele agora. O seu filho, nesse período que você saiu, ficou onde? Ficou com ela, com eles, porque eu fui pagar aluguel. Porque eu não aguentava mais. Rufus, só quem vive com alcoólatra sabe o que é viver com alcoólatra, sabia? Destruir tudo, quebrar tudo. Assim, meu guarda-roupa, eu troquei meu guarda-roupa umas 4 vezes, dele quebrar tudo, destruir tudo. Só que aí, nesse período que ele me agrediu, que eu peguei os 2 na cama, eu fiquei 2 meses sem conseguir ver meu filho, eu chorava, implorava, ele falava que eu não ia ver mais. Ela falava assim, você não tem mais nada aqui, isso aqui não é seu, agora é tudo meu. Meu carro era novinho, meu carro é modelo ano de fabricação 2019, modelo 2020, eu não consigo pegar o meu carro, aí tá na justiça agora. Só que assim, é igual eu falo, sempre comento, só quem tem mãe narcisista sabe o que passa, e quem tem um alcoólatra sabe o que passa. E agora minha mãe tá casada com ele, aí ele me tirou do convênio, colocou ela, fez uma declaração de união estável, e estão lá com meu filho vivendo como se fosse, sabe, o casal perfeito. Então sua mãe casou com teu marido, virou mãe do teu filho, tá com a tua casa e pegou o teu carro. Meu carro, aí os aluguéis, a casa de baixo é alugada, ela não me dá R$1. A gente tem 2 salões, eu e meu ex, ele não me dá R$1, ele me dá quando quer. Quando dá na telha dele, ele vai lá e deposita, mas ele não me dá a minha parte do aluguel. Isso já faz quanto tempo? E eu tempo? saí com a mão na frente e uma atrás. Foi em janeiro. Foi agora, em janeiro. E vocês se falaram depois disso, você e sua mãe? Ela que me ligou gritando, porque ia ter audiência, né, de conciliação, e ela gritou que não era pra me voltar com ele não, que era pra mim ficar em paz, onde é que eu tava. Eu falei assim, mas eu estou em paz, eu não quero ficar com ele mesmo. Eu quero só o que é meu por direito. Eu trabalhei minha vida toda. Eu trabalho desde os 17 anos. Então, assim, eu quero o que é meu por direito. Eu quero o meu carro, eu quero meus móveis, eu quero o dinheiro, no caso. Eu quero o aluguel, eu quero 50% da casa, porque meu pai trabalhou, meu pai pagou o terreno na época do Collor. Hoje, ele tinha o que comer, a mãe ele não tinha. Pra depois, assim, eu ser filha única dele, tá na rua, e minha mãe tá com meu ex-marido, que agora é marido dela, morando na casa. Não é justo isso. Então, meu filho agora vem aqui pra casa, ele fica comigo. Ele quer vir, só que eu acho, a minha mãe é narcisista, eu acho que com ele também. O juiz deu como se fosse uma guarda compartilhada. Eu peguei ele na quarta, devolver na quinta, e pegar ele um final de semana a cada 15 dias. Porque o juiz não me escutou. O juiz só falou assim que a mãe da genitora, a minha mãe no caso, né, prefere que o meu filho fique com o pai. Só que ele em nenhum momento escutou que a minha mãe tá casada com o pai dele, entendeu? E como tá ela fez BO contra mim. O que ele acha disso? Então, ele acha normal. Nós estávamos no shopping, eu falei assim pra ele, então, na minha casa nova você tem um quarto. Ele falou assim, mas eu tenho um quarto. Minha avó dorme com meu pai no seu quarto e eu durmo no quarto que era dela. Deve ter doído ouvir isso. Assim, eu fiquei pasma, sabe? Porque pra ele tá uma situação normal. E aí, nesse dia do shopping mesmo, o pai dele sofreu um acidente antes de eu sair de casa, em 2019. E aí, tipo, eu saía pra trabalhar, porque eu trabalho de domingo a domingo, ele ficava lá, né? O pai dele com a avó dele. Aí meu filho falou assim, mas mãe, essa história do meu pai andar pelado pela casa com a minha avó já é antigo. Isso aí deu de quando ele sofreu o acidente, ele ficava trancado dentro do quarto. Ele falou pra um amiguinho dele, minha avó fica trancada dentro do quarto com meu pai o tempo inteiro, coisa feia. Ele falou pra um amiguinho. E a sua mãe tem 67 anos? 67. E tá transando com seu marido?
Sim, e aí tinha a inquilina que morava na casa de baixo, que ela falou pra mim que saiu de lá porque dava nojo. Muito barulho? Porque era muito barulho toda hora, ela disse que dava nojo. Você não sente falta desse homem? Não gostaria de voltar com ele? Não, Deus que me livre. Foi um livramento. Ela foi um livramento na minha vida. Eu não queria, já não queria. Antes disso, eu já não queria. Pra você ter uma ideia, eu comprei um apartamento, me meti numa dívida de 30 anos, sendo que a casa era do meu pai, já pra sair dele, porque eu não aguentava mais. Sabe o que é você não ter vontade de ir pra casa? Você trabalhar o dia inteiro, tá cansado, mas não querer ir pra casa? Alguém te pediu desculpa pelo que aconteceu, ele ou ela? Não, eles falaram que a culpa é minha. Eles falaram que chegou nesse ponto porque a culpa era minha, porque eu trabalhava demais, porque ela se apaixonou por ele. Ela ainda coloca a culpa em cima de mim. E a família? E eu acho que pedido de desculpa nunca. Oi? A família? Então, eles ficaram um pouco ao lado dela, os outros ao meu lado. Mas assim, todo mundo desconfiava, sabe? Todo mundo, os irmãos dela mesmo falou pra mim, eu sempre achei estranho, porque assim, ele te espancou, ele te bateu, ele te agrediu, e ela de vez ficar do seu lado como filha, ficou do lado dele. Ela pediu pelo amor de Deus pra mim, não, porque na época a Lei Maria da Penha, você que tinha que ir no fórum dar continuidade, né? Nessa primeira vez que ele me agrediu. Hoje em dia não, hoje em dia eles que dão continuidade mesmo, né? E ela pediu pelo amor de Deus pra mim não dar continuidade, porque como o delegado foi lá, a polícia foi no hospital, porque eu tava muito, eu fiquei irreconhecível. Se você ver a situação que eu fiquei uma pessoa irreconhecível, de tanto soco que ele me deu. E aí ia dar como tentativa de homicídio, né? Claro. E aí ela plorou, ela ajoelhou pra mim não fazer B.O. contra ele nessa época. Durante a sua vida, você já tinha percebido que essa mulher tinha inveja de você? Muito. Por exemplo, se eu ficasse no espelho me arrumando, me maquiando, ela falava assim, como você é feia. Nossa, típico. Ela falava desse jeito. Quando eu era criança, eu tava até lembrando disso com a minha tia. Ela me colocava as roupas mais feias. E aí um dia minha tia me deu um conjuntinho, uma coisa mais linda. E aí eu coloquei o conjunto e saí. E fui pra casa dessa minha tia. Minha tia falou, nossa, como você tá linda, que não sei o quê. Quando chegou em casa, ela rasgou o conjunto inteiro. E as pessoas na rua, do convívio, assim, de vocês, sabiam que ela era narcisista ou na rua ela era outra pessoa? Então, ela é aquela pessoa, narcisista é bem assim, né? Ela é aquela pessoa que ajuda todo mundo. Sei, a religiosa. Você tá precisando, sim, agora ela tá indo pra igreja também, tá com a Bíblia debaixo do braço. Tanto que esses dias eu fui buscar meu filho, e eu ligando, e ela passou, ela me viu com a Bíblia, ela passou com a Bíblia debaixo do braço, me viu, e não avisou pro meu filho que eu estava ligando pra ele, que eu tava esperando ele. Você sente mágoa Mas da eu tua já mãe? pedi. Hoje, mas não, eu tenho pena. Ela é uma pobre coitada. Ela é uma pessoa que a maioria das pessoas não gosta, não suporta. E aí eu tenho pena. Porque assim, pra mim foi um livramento que ela me fez. Ter tirado ele, sabia? Com certeza. Que bom que você enxerga Porque, isso. sim, nossa, no começo eu fiquei muito mal. Não pela traição dele, e sim dela, por eu ser filha única, eu ter sustentado ela 14 anos da minha vida e da dela, porque ela não ficou com a pensão do meu pai, ela nunca trabalhou, ela não sabe o que é pegar um ônibus lotado para trabalhar, ela não sabe o que é pegar um trem, e aí ela, tipo assim, eu sempre sustentei ela, sempre dei de tudo para ela, tanto que a parte da inveja que você falou, é engraçado que depois que vai passando as coisas, você vai pensando, né? Por exemplo, eu comprava tênis pra mim e comprava tênis pra ela. Ela nunca usava os dela. Quando eu ia ver os meus, estava no pé dela. Mesmo meu pé sendo um pouco maior do que o dela. Roupa, blusa de frio. Quando eu ia ver, minhas blusas de frio estavam nela. E ela é bem mais magra que eu. Então, assim, já é uma inveja porque eu comprava coisas pra ela também. Mas foi o livramento que ela fez na minha vida.
Assim, eu tenho pena dela. Hoje eu não tenho mais mágoa, mesmo que é recente, não tenho mais mágoa, tô em contato zero com ela. E assim, eu não pretendo voltar ao contato com ela nunca mais. É a melhor Só se coisa um que dia ela você precisar faz. de mim. Se ela ficar Sim, se doente, um dia você ela vai cuidar precisar. dela? Vou, sempre cuidei. Vou cuidar, mas assim, não da forma que eu fazia antes. Por exemplo, eu queria sair pra algum lugar, ela fingia que tava passando mal. E aí eu parava e não saía, sabe? Uhum. Agora, tipo assim, eu já pensei, se ela ficar doente, as minhas prioridades em primeiro lugar, ou existe asilos muito bom. Já comprei outro carro, por mais que seja financiado, mas assim, a minha vida tá seguindo, Oxe. a deles tá do mesmo jeito. E um dia eles vão ter que me dar, né, Rufus? O Com aluguel certeza. da casa de baixo, porque 50% da casa é minha, o aluguel do que a gente construiu junto, um dia ele vai ter que me dar. E um dia, gata, ela vai ter que prestar conta com o cara lá de cima. Quando ela desencarnar, vão chegar pra ela e falar, ó, te dei uma filha. O que você fez? Sim, não, e é que todo mundo fala, até as irmãs delas mesmo falam. As irmãs dela falam pra mim assim, tudo que você fez por ela, sabe? Foi 14 anos da minha vida eu deixando de viver a minha vida pra viver a dela, sustentando ela, sabe? Eu pego 3 conduções pra ir trabalhar todos os dias. Agora não, que eu tô de home office, mas eu pegava 3 conduções todo dia. Eu saía da minha casa às 4:30 da manhã, sabe? Pra nunca deixar ela faltar nada, pra nunca deixar ela não ter nada, entendeu? É isso aí. Muito obrigado por compartilhar, gata. Imagina, eu tô muito emocionada, eu adoro você. Obrigado, gata, de coração.